O presidente Michel Temer declarou hoje que a denúncia contra ele é uma ficção. A defesa do presidente acaba de se pronunciar e a repórter Gisele Garcia tem os detalhes ao vivo hoje. Gisele, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Pedro, boa noite a todos. Olha, os advogados de defesa de Michel Temer chamaram a imprensa agora, no fim da tarde, para questionar o laudo da Polícia Federal sobre a gravação daquela conversa entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista. A defesa afirmou que na gravação há 290 interrupções e que 3 peritos afirmam haver adulteração no material. Os advogados afirmaram ainda que a conversa não comprova a prática de crime por parte do presidente Michel Temer. Disseram que a denúncia é uma obra de ficção e não passa de uma ilação, que é o ato de deduzir, de tirar conclusões sem provas. Esse também foi o teor do discurso, do pronunciamento do presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto hoje à tarde. Vamos conferir. Temer disse nunca ter recebido dinheiro ilícito. Onde estão as provas concretas de recebimento desses valores? Inexistem. O desespero de se safar da cadeia, né, que moveu o cidadão Joesley e seus capangas. Ele afirmou que a denúncia é fictícia e criticou a conduta do Procurador-Geral da República. As regras mais básicas da Constituição não podem ser esquecidas, jogadas no lixo, tripudiadas pela embriaguez da denúncia que busca a revanche, a destruição e a vingança. Temer também levanta suspeitas sobre o ex-procurador Marcelo Miller, que era assessor de Rodrigo Janot e hoje trabalha na empresa que fechou o acordo de delação da JBS. Talvez os milhões de honorários recebidos não fossem unicamente para o assessor de confiança, que, na verdade, deixou a Procuradoria para trabalhar nessa matéria. Mas eu tenho responsabilidade. Eu não farei ilações. É a primeira vez na história que um presidente da República é denunciado formalmente no exercício do cargo. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, denunciou Michel Temer e seu ex-assessor, Rodrigo da Rocha Loures, por corrupção passiva. A pena prevista é de 2 a 12 anos de prisão e multa. Janot também pede que Temer perca o mandato e pague 10 milhões de reais por reparação de danos. A Rocha Loures, o valor imposto foi de 2 milhões. Na denúncia, Janot afirma que Temer recebeu 500 mil reais ofertados por Joesley Batista, presidente da holding JF. O dinheiro teria sido entregue por Rocha Loures, que foi filmado pela polícia correndo com a mala de dinheiro. Segundo o procurador, esta era a primeira parcela de um montante de 38 milhões de reais, que seriam pagos no prazo de 9 meses. Em troca, o grupo de Joesley seria favorecido. O presidente também é investigado por participação em organização criminosa e obstrução da justiça. Mas nesses casos, a Procuradoria-Geral tem até a próxima segunda-feira para apresentar ou não novas denúncias. É que somente ontem a Polícia Federal entregou ao Supremo o relatório final e o resultado das perícias feitas nas conversas gravadas entre Temer e Joesley Batista. A Polícia Federal atesta que não houve adulteração no conteúdo divulgado. Os peritos recuperaram trechos inaudíveis do diálogo e afirmaram que há indícios de que Temer tentou comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha, preso pela Lava Jato. Em um dos trechos, Joesley diz ter zerado pendências com o ex-presidente da Câmara. Logo depois, o presidente responde: "Tem que manter isso, viu?" A resposta do empresário fica inaudível, mas dá para entender o final, em que ele diz todo mês, o que indica, segundo depoimentos do próprio Joesley, acertos em dinheiro. Temer responde num trecho recuperado pela polícia: "O Eduardo também, né?" E Joesley: "Também." Neste outro trecho, a polícia conseguiu recuperar a parte em que Temer cita Rocha Loures e afirma que o ex-deputado é de sua estrita confiança. A Procuradoria-Geral da República divulgou uma nota em resposta ao pronunciamento do presidente Michel Temer. Disse que a denúncia apresentada por Rodrigo Janot contra Temer é pública e baseada em fartos elementos de prova. Disse também que o Procurador-Geral da República pauta a sua atuação no estrito rigor da lei. Sobre o ex-procurador Marcelo Miller, que foi citado pelo presidente Michel Temer em seu pronunciamento, esclarece que ele não
não participou das negociações de colaboração premiada com os executivos da JBS. Toda essa briga entre Procuradoria-Geral da República e Presidência gerou ampla repercussão no Congresso Nacional e é lá que está a repórter Suane Guerreiro. Suane, boa noite. Boa noite para você, Gisele, boa noite a todos. E por causa da movimentação aí no Palácio do Planalto, as discussões aqui no plenário da Câmara começaram tarde, perto das 7 horas da noite. E desde então, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, está tentando votar medidas provisórias que trancam a pauta de votação aqui da Câmara. Entre elas, uma que cria novas regras para a regularização fundiária. Mas a oposição, por outro lado, está tentando adiar essa votação, prolongar. E essa obstrução é um dos resultados, uma das repercussões dessa denúncia contra o presidente Michel Temer. Vamos ver um pouco mais da movimentação de hoje aqui no Congresso. Ao longo do dia, as votações no plenário da Câmara ficaram de lado. A reunião dos líderes partidários que discute a pauta de votação da semana estava marcada para hoje à tarde, mas foi cancelada pelo presidente da Casa sem justificativa e sem anúncio de nova data. Parlamentares de partidos da oposição pediram uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles querem que a votação que pode autorizar ou não a investigação contra o presidente Michel Temer seja igual ao do impeachment de Dilma Rousseff, em um domingo com transmissão ao vivo e com a justificativa de cada parlamentar no microfone. O país não pode continuar do jeito que está. Para-se tudo. Enquanto o Temer não sair, não há condições de se votar nenhuma matéria de interesse do governo na Câmara. Mas a movimentação dos partidos da oposição não parece preocupar aliados do governo, que consideram a denúncia fraca e sem quórum para ser aprovada pela Casa. São necessários 342 votos para que o presidente seja investigado. Vejo um festival de denúncias, onde sobram argumentos fortes, mas faltam provas robustas do envolvimento do presidente em relação aos fatos apontados. No final da tarde, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou na casa, mas não falou com ninguém. Já o presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que o calendário de votações segue normal e deu um recado. A pauta do Congresso Nacional, que eu tenho a honra de presidir, é uma pauta de interesse do Brasil, não é uma pauta do governo A ou do governo B. Eu não sou líder do governo, não faço parte do Poder Executivo, eu sou presidente do Poder Legislativo brasileiro e esse poder não vai falhar com o Brasil. Bom, e depois disso que a gente viu aí na reportagem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conversou com deputados da oposição. Ele disse que espera um posicionamento da Secretaria-Geral aqui da Câmara sobre esse rito que é inédito, já que nunca houve uma denúncia como essa contra o presidente em exercício e que na quinta-feira pela manhã ele vai conversar com esses deputados da oposição para definir então como vai ser esse rito, que ele não vai atropelar ninguém. E também essa denúncia ainda tem um longo caminho a seguir, tanto aqui no Congresso quanto no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver então os próximos passos. Antes de ser avaliada pelo Supremo Tribunal Federal, a denúncia contra o presidente Michel Temer é enviada ao Congresso. Ela só vai para frente se os deputados permitirem. O relator do caso no STF é o ministro Edson Fachin, que pode dar um prazo para o presidente se manifestar antes da denúncia ser encaminhada à Câmara. O processo passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que analisa o caso em até 10 sessões. Depois, o relator tem mais 5 sessões para elaborar o parecer dele e os membros aceitam ou não a denúncia. Mesmo que seja rejeitada, ela segue. É que a CCJ tem caráter opinativo. Quem bate o martelo é o plenário. A votação é nominal e o parecer só é aprovado se tiver 2/3 dos deputados, 342 dos 513. Com menos que isso, o processo é arquivado. Se o número for atingido, o Supremo está autorizado a processar o presidente. Os 11 ministros do STF definem, então, se continuam o julgamento. Se a maioria rejeitar a denúncia, o caso para por ali. Se aceitar, Temer vira réu e é afastado do cargo por 180 dias.
tempo que o tribunal tem para julgar o presidente. Neste período, quem assume a vaga é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Se o STF considerar Temer culpado, ele perde o cargo e Maia tem 30 dias para convocar eleições indiretas. Ou seja, os parlamentares escolhem o novo presidente da República para comandar o país até as próximas eleições diretas.